Quem é de hoje aí com as frases da live? Eita, opa, lascou. Vamos, turma do fundão. Vai embora. Isso aí, toma o teu café aí, prepara o teu, vamos mergulhar nos textos bíblicos e mergulhar nessa escatologia do apóstolo Paulo. Vamos ligar aí o turbo, porque é um tema maravilhoso e como Paulo falava dos últimos dias com a igreja, vamos entender isso e é algo maravilhoso, tá? Cafezinho, toma o teu aí, eu tomo o meu. Glória a Deus por isso, tá? Então vamos lá, vamos! Dispara o aviãozinho pra galera aí, avisa que nós já estamos aqui. Fala pro pessoal ficar atento, porque aqui além de você poder interagir ao vivo, dar um alô pra galera, nós põe lá também no grupo pessoal do Telegram, apesar de às vezes nós salvarmos as lives, por exemplo, na live de quarta-feira, na escola de oração, falando do Espírito Santo e a oração, eu fui salvar, mas na verdade caiu a live, não consegui salvar a live, então ficou sem, vou ter que refazer algum dia essa live ou gravar externo e salvar, tá? Então, fala pro pessoal estar atento aí, vamos invadir todo mundo aí geral. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, um abração para toda a família aí que está entrando, dá só um oi aí de onde você é que eu vou lendo aos pouquinhos aqui, e é isso aí, tá? Um abraço para toda a galera de São Paulo, um abraço para toda a galera do Sul aqui, Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, fronteira do Rio Grande do Sul, que o pessoal tá aí. Um abraço para a galera da Santa Catarina, Paraná. Um abraço pastor Bigard, aniversário dele hoje também. Um abraço para toda a família aí do Paraná. Pessoal do Nordeste, pessoal da Bahia, pessoal de toda a região aí, tá? Rio de Janeiro, Deus abençoe demais vocês. Vamos lá. Família, nós vemos que no Antigo Testamento temos muitas profecias. Na verdade, a base, o fundamento das profecias sobre escatologia, na verdade, sobre os últimos dias, estão nos profetas, né? O profeta Daniel falou muito sobre isso. Semana passada eu falei sobre o profeta Zacarias, que falou praticamente a maioria das profecias dos últimos dias. Tem o profeta Daniel e vários outros profetas que falam sobre essa escatologia. E ali, esse estilo escatológico, essa maneira de falar sobre escatologia é maravilhoso. Vindo Cristo aperfeiçoou as profecias e começou a explicar as profecias. Então é algo maravilhoso, é algo poderoso, é algo forte que Jesus fez, porque ele começa a explicar cada profecia, cada texto bíblico. Então ele cita Daniel, ele vai explicando as profecias, e quando isso acontece conosco, algo começa a melhorar nosso entendimento sobre escatologia. Quando vem Paulo foi citado até mesmo por Pedro, pessoal do Japão, um abraço, pessoal de Boston aí, um abraço pessoal dos Estados Unidos todo aí, em nome de Jesus, Deus abençoe demais essa nação e vocês aí nessa terra aí também, tá? No Japão, nos Estados Unidos, e glória a Deus por isso. Então nós vemos que as profecias elas vão tomando forma, elas vão crescendo, elas vão tomando revelação. Então Jesus vem trazendo revelação, mas Paulo, ele faz algo que outros profetas fizeram, mas não no nível de Paulo, tá? Paulo conseguiu fazer algo tão maravilhoso na questão de explicar sobre as profecias dos últimos dias, que nós precisamos entrar nesse assunto, mergulhar no assunto do apóstolo Paulo e entender como Paulo entendia escatologia, como Paulo entendia sobre últimos dias. E nós precisamos entender também porque muitos de nós às vezes entendemos escatologia só através do Novo Testamento. Outros entendem escatologia só através da maioria do Antigo Testamento. Só que tanto Jesus como Paulo, eles pegam tanto as profecias do Antigo Testamento e interpretam elas, que essa interpretação deles virou as Escrituras, virou os textos bíblicos, virou as palavras, né? Então nós estamos falando aqui que o Novo Testamento, linkado com o Antigo Testamento, traz uma explicação completa do que vai ser os últimos dias, como que vai ser meus últimos dias, vai ser algo poderoso, vai ser algo maravilhoso. Então, é isso aí, vamos mergulhar aí na escatologia do apóstolo Paulo. Eu precisaria de muitos dias para falar sobre isso, mas eu vou dar uma resumida hoje aqui, para depois também a gente bater um papo sobre escatologia. Se você tem alguma dúvida sobre escatologia, você aí, família escatológica, põe aqui na interrogação aqui que nós vamos
No final nós vamos falar sobre essas dúvidas, vamos tirar dúvidas, vamos responder perguntas da família e é isso aí, tá? Se você ainda não entrou no grupo do Instagram, também entra, no grupo do Telegram, também entra lá no grupo do Telegram, apesar de lá estar aberto só da sexta para o sábado. Ali é uma maneira do pessoal interagir, colocar ali seus vídeos sobre escatologia, suas opiniões, e ali a gente interage também e se diverte bastante também. Amém? Então vamos lá. Paulo falando sobre escatologia, tem diversos textos que nós podemos abordar sobre a escatologia do apóstolo Paulo. Como que Paulo fazia escatologia? Como que Paulo fazia essa maneira de interpretação dos últimos dias? Então, não era algo que Paulo falava desse assunto de vez em quando. Hoje é raro nós vemos uma pregação que explique pontualmente sobre escatologia e teologia, por isso que eu fiquei muito surpreso ali também com a vida do apóstolo Hudson Medeiros, depois ver lá a primeira noite do Congresso de Batalha Espiritual, onde o apóstolo Hudson aborda demais esse tema aí. Então nós vemos que a escatologia ela precisa ser conhecida, porque raramente nós vemos isso ser abordado em estudos, em púlpitos e assim por diante. E geralmente é uma teologia descompensada, que assusta mais do que traz esperança. Então nós vemos que a escatologia ela vem para trazer esperança, tá? Então Paulo ele consegue trazer esse entendimento das profecias do Antigo Testamento, porque ele era um mestre na palavra, hábil demais na palavra. A Bíblia diz que da sua idade ele já se sobressaía em conhecimento, né? Quando fala sobre Paulo, sobre a perseguição que ele fez com a igreja, a explicação dele é que ele, no zelo em relação às escrituras, exemplar. A palavra que diz que ele era exemplar, ou seja, alguns entendem que ele cumpriu todos os mandamentos, que são 613, eu acredito que já não, por causa da palavra, a tradução ali da palavra do original ali diz que ele se esforçou e fez melhor do que todos de sua geração, mais ou menos isso que quer dizer a palavra ali, fazer melhor do que os outros. Então talvez possa ser que ele não cumpriu toda a lei, 613, pode ser que não, né? Isso aqui são especulações, tá? A palavra de tradução diz que na sua geração não teve ninguém igual a ele, como ele fez, tá? Então nós vemos que além de ser conhecedor, era praticante da palavra de Deus e algo poderoso nós começamos a ver acontecer na vida desse homem de Deus, nesse grande homem de Deus. Então Paulo, ele acaba tendo habilidade textual, habilidade de conhecimento profético, habilidade no Espírito Santo para falar dos últimos dias. Eu e você precisamos aprender com a escatologia do apóstolo Paulo. Então vamos aqui de uma maneira resumida falar um pouquinho disso, mas com certeza nós vamos extrair grandes ensinamentos sobre isso. Eu quero entrar no texto com vocês bíblico, e é esse texto que eu vou usar para falar sobre essa teologia, essa escatologia do apóstolo Paulo, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, abre. Se você não está com a sua Bíblia aqui, pode acompanhar o que eu vou falar aqui. Às vezes você está só escutando e vai ser bênção, mas nós vamos meditar no capítulo 5 inteiro hoje, que é o capítulo 5 do apóstolo Paulo, falando justamente sobre escatologia, mas a escatologia da perspectiva, já agora da revelação, da visão, já agora na luz do Espírito Santo, na luz de Cristo. Então ele começa a falar sobre escatologia. Ele diz assim no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Aqui ele não está falando que ele não precisava falar sobre escatologia. O versículo 2 nos complementa e nos diz o porquê que ele estava falando isso. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Então vamos lá, ele está dizendo assim: família, eu não preciso falar muito sobre os tempos e as épocas. Olha o termo que ele usa: tempos é cronos e épocas é kairos. Então quando a gente estuda escatologia, o grande erro de muita gente é que cai em interpretações pessoais, que cai em interpretações sem sentido, e talvez mais interpretações de medo
do que de esperança, é porque não entende que escatologia tem o cronos, que é os dias, as horas, os meses, o cumprir das profecias nos dias, entender isso, os sinais que os relógios, que os acontecimentos vão dar, e o kairos, que aí já são os sinais, o tempo e o mover de Deus. Você discernir o tempo que o céu está se movimentando e os sinais da terra. Quando esses juntos se alinharem, é que esses dias está próximo. Então muita gente fala, vai acabar, acabou os últimos dias, mas às vezes são só acontecimentos cronos, como guerras, rumores de guerra, pragas e outras coisas. E são coisas naturais, são coisas físicas que acontecem no físico. Já quando acontece no espiritual, junto com o físico, aí nós temos que entender e nos preocupar. Por isso que aqui já começa o primeiro ensinamento para a tua vida. Aqui o apóstolo Paulo já começa de uma maneira muito forte a mostrar, para você entender escatologia, você precisa entender sobre os tempos e as épocas. Tempo aqui, a palavra grega é a palavra cronos, e épocas é a palavra kairos. Então, sobre o tempo cronos, que é o nosso tempo, que é o relógio, que é os dias, que é o dia a dia, que são as profecias ligadas ao relógio, são os acontecimentos de meses, anos, são as coisas ligadas ao nosso dia a dia. É uma coisa, mas ela fica incompleta se não estiver conectada com os sinais, com o kairos de Deus, ou seja, com as épocas, com os tempos de Deus. Então, quando a gente fala das festas bíblicas, elas têm muita relação com esses kairos de Deus, tá? Esses starts de Deus. Mas aqui eu quero só deixar essa base aqui, esse fundamento. Pode ser que um dia a gente entre nisso aqui mais profundo e a gente mergulhe nisso, mas primeiro vamos só falar sobre isso. Então ele está falando que relativamente ao Cronos e o Kairos, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós estáis inteirados, vocês sabem muito sobre isso. A palavra inteirados aqui é isso, é saber, é perceber, é ver, é entender. Vocês estão muito inteirados com precisão, ou seja, eles não saber algo muito profundamente. Eles não estavam conhecendo um tema de uma maneira qualquer, eles estavam conhecendo aquilo numa profundidade escatológica. Paulo está falando sobre esses últimos dias, sobre esses tempos, sobre essas épocas. Não tem necessidade que eu escreva, porque vocês mesmos já estão conhecedores com precisão. Vocês não só são conhecedores assim de ouvir falar, vocês estão mergulhados, estão aprofundados nisso, sobre o dia do Senhor, que ele vem como um ladrão na noite. Então olha como Paulo começa a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, com certeza, a igreja de Tessalônica era uma igreja que toda sexta-feira ou todo dia da semana estudava com a família escatológica lá. Eles estudavam isso e a Bíblia diz que eles estavam inteirados com precisão. Eles já não eram levados com qualquer vento de doutrina, não é qualquer doutrina que os deixaria em pânico e assustados, porque sim, se eu só olhar para os tempos que são os cronos, só os tempos que são aqueles tempos cronos, eu vou me assustar demais, porque eu vou ficar sem esperança. Mas quando eu olhar os sinais kairos junto com o Cronos, aí eu vou me encher de esperança, e por mais que o Cronos esteja caindo o mundo, eu sei que o meu Redentor vive e o meu fim é ao lado dele, sendo ali, honrando a ele, ele engrandecendo o seu povo, e vai ser maravilhoso o nosso encontro com Cristo. Tá? Então, nós começamos a carta de Tessalonicenses no capítulo 5, falando que eles sabiam com precisão sobre o dia do Senhor, tá? E ele fala sobre esse dia, que esse dia viria como um ladrão da noite. Profecia essa lá falada por Cristo em diversos textos ali, nós vemos isso. Essa profecia foi falada ali por Jesus, foi falado por alguns apóstolos ali. Por exemplo, vamos ver aqui, Mateus, abre aí comigo, Mateus capítulo 24, se você tiver com a tua Bíblia aí, para você entender o que significa que Paulo estava falando. Mateus 24, vamos ver aqui, vamos ver aqui, 43, por exemplo, Mateus 24, 43 nos diz assim, mas considerai isto, o pai de família, se soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus usa o exemplo do ladrão
ali. Nós vemos 2 Pedro falando sobre isso também, 2 Pedro 3,10, nós vemos Apocalipse 3,3 falando sobre isso, sobre esse tema, como um ladrão. Só que aqui, por isso que eu estou falando que a escatologia de Paulo, ela diferencia muito, né? Então Jesus quis explicar algo aqui que muitos que estudam escatologia não entenderam o que Jesus quis dizer aqui. Então a gente começa nesse ponto aqui, começa um grande problema no estudo, no ensino e no estudo, na verdade, no aprendizado da escatologia, que é bem complicado. Quando nós lemos assim, ninguém sabe o dia que ele vem como um ladrão, nós fechamos o nosso entendimento, nós fechamos a nossa mente, nós fechamos a nossa busca em relação à escatologia, porque se ninguém sabe, eu não preciso me envolver sobre isso, não preciso saber disso. Vamos ver o que Paulo explica sobre isso? Aí ele diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança. O presidente da América disse isso outro dia aí num vídeo dele, precisamos de paz e segurança. JK falou algumas vezes isso, paz e segurança. O presidente lá do país que tem culinária, tem croissant e outras coisas, também disse isso, paz e segurança nesses dias. Nós vemos o pessoal do Vaticano ali direto está falando sobre paz e segurança. Será que é ela? Será que quando disserem paz e segurança, teve outros momentos da história que falaram paz e segurança? Vários, tá? Então não é porque estão dizendo paz e segurança agora que é ela. Agora, quando nós vemos os sinais cronos e os kairos se juntando no período de paz e segurança, aí que complica, tá? Aí lascou. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo vão escapar. Mas, irmãos, presta atenção nesse texto, versículo 4, mas irmãos, vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha o que Paulo está explicando, que para quem está na luz, não vai ser como ladrão, é como ladrão para quem está nas trevas. Opa! Então, peraí, então eu preciso conhecer sobre escatologia, sim. Eu preciso conhecer sobre escatologia. De alguma maneira, nós vemos no versículo 1 e 2, que Paulo está falando que eles sabiam e conheciam e entendiam com muita precisão. Eles eram certeiros nas profecias sobre os dias do Senhor. E Paulo está dizendo aqui que aqueles que estão em trevas, o Senhor virá como um ladrão na noite. É isso que Cristo também quis explicar, é isso que Pedro também quis explicar. Quando estamos em trevas, na escuridão, nós vamos ser pegos de surpresa, mas não vão ser todos pegos de surpresa, porque mas vós, irmãos, não estáis em trevas. E se nós não estamos em trevas, para que esse dia nos apanhe, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Não vai nos pegar de surpresa não, porque existem as profecias que não vai nos dar o dia, não vai nos dar o mês, não vai nos dar possivelmente o ano, mas nós vamos saber que as dores de parto estão próximas. Quando virmos as dores de parto, vamos saber que está próximo daquele dia. Então, meu Deus, então aqui só no 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, 2, 3 e 4, nós já podemos aqui ficar essa live inteira aqui meditando sobre isso, porque é muito forte. Aqui nós cancelamos o maior engano do estudo de escatologia, que é o quê? Que é desprezar várias profecias, estudar e mergulhar, se aprofundar mais na escatologia e na profecia, porque nós vemos aqui que as pessoas, quando entendem isso, Jesus vai vir como um ladrão, ninguém sabe a hora e o dia, então é isso aí, acabou. Então não precisamos estudar isso. Não, Paulo aqui está esclarecendo, está dando uma revelação maior para as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Ele está explicando o que Cristo também explicou, e ele agora está explicando ainda mais em detalhes aqui, por isso que eu chamo de escatologia do apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui que no versículo 4 ele está dizendo, o Senhor virá, o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Porque ele vai vir como? Quem estiver em trevas, quem estiver na escuridão, não tiver a luz de Cristo, quem não estiver na presença do Senhor, vai ser pego como um ladrão. Vai ser pego de surpresa como um ladrão que vem à noite, né? Vai ser pego de surpresa. Mas com vocês não vai ser assim. Opa, olha o que Paulo está dizendo. Então, que caia por terra esse engano de que nós não precisamos nos aprofundar em escatologia. Nós precisamos sim nos aprofundarmos e muito em escatologia, porque Paulo está explicando isso aqui.
Paulo está falando aqui, com vocês, a vinda do Senhor não vai ser como um ladrão da noite. Não vai ser como o ladrão que te pega de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa. Aqui, opa, precisamos prestar atenção. Aqui esse versículo 4 nos diz claramente o que significa isso. Os que tiverem trevas vão ser pegos como um ladrão da noite. Então nós temos, que hoje caia por terra, um dos maiores enganos do estudo de escatologia, que é o quê? Que é achar que ninguém vai saber. Não vamos nem imaginar quando que é. Quando a gente vai estar assim, sentado na sala, tomamos um susto, Jesus voltou. Nós vamos estar muito atento a isso. Nós vamos saber claramente que está bem perto. Não vamos saber o dia, a hora, é óbvio, mas nós vamos estar ali com o coração preparado, porque como Paulo diz aqui, mas vocês não estão em trevas, então vocês não vão ser pegos como um ladrão. Vocês não vão ser pegos como um ladrão na noite. Ele diz, portanto, vós sois filhos da luz e filhos do dia, versículo 5. Nós não somos da noite nem das trevas, ou seja, quem é das trevas, a vinda do Senhor será como um ladrão na noite, mas quem é da luz não. Quem é da luz vai saber que algo está acontecendo, que está próximo. Palavras do apóstolo Paulo. Por isso que a Bíblia diz, e por isso que eu também amo as profecias do apóstolo Paulo e a maneira como ele trabalha a escatologia. Ele vem trazendo revelação, o apóstolo Pedro até disse, olha, Paulo fala coisas que às vezes nem nós conseguimos trazer o entendimento. Por quê? Porque ele não só conhecia sobre as profecias, mas ele ia trazendo esclarecimento de cada pontinho da profecia. Paulo conhecia a profecia, conhecia o capítulo, conhecia o versículo, conhecia a palavra, conhecia as letras da escatologia do Antigo Testamento, por isso que com facilidade ele explica, e aqui ele está falando, olha, que vocês, no versículo 2, no versículo 1, aí ele diz assim, ó, irmãos, relativamente aos tempos e à época, tempo Kairos, que é uma das manifestações dos sinais dos últimos dias, e tempo Cronos, que também é outro sinal das manifestações dos últimos dias, vocês estão inteirados com precisão sobre o dia do Senhor e que ele vem como ladrão da noite, ou seja, vocês sabem que ele vai vir como ladrão da noite. Para quem? Para quem está em trevas, mas o versículo 4 diz, para quem está em luz não, mas com vocês não, nós não estamos em trevas. Ele diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, aquele que se aprofunda na escatologia, bíblica, não vai ser pego de surpresa. Não vai ser pego de assim, ai que susto, tomei, susto, chegou, ufa, não imaginava. A Bíblia diz que não. Então que esse engano sobre estudo, sobre ensino de escatologia possa cair por terra, porque Jesus ensinou justamente o que Paulo está ensinando aqui. Pedro, vamos ler Pedro também, 2 Pedro 3, vamos lá? 2 Pedro 3, 10, vamos ler o que Pedro fala também. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, nos quais o céu passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas, tá? Então ele fala que virá como um ladrão da noite. Para quem vai vir como ladrão da noite? Para quem que vai vir como ladrão da noite? Para quem está em trevas, para quem não conhece sobre escatologia, para quem não está entendendo para aquele que está em escuridão de entendimento, está em trevas e assim por diante, tá? Então ele diz, vós sois da luz, filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então aqui nós já vemos que ele vai trazendo outros elementos das palavras proféticas sobre os últimos dias, dos profetas, dos apóstolos, até de Jesus Cristo, cita sobre isso também, que ele diz que ali nós devemos vigiar. Jesus explicou sobre isso, que quando ele vier nos encontrem vigiando, né? Que nós temos que vigiar e sejamos sóbrios. Aqui já começa alguns sinais do que vai estar acontecendo de uma maneira Cronos e Kairos. Ele começa a descrever o que é o Cronos e o que é o Kairos aqui. Sejamos sóbrios, está ligado a que nos últimos dias as pessoas vão precisar demais de uma alegria fabricada, tá? As pessoas vão estar tão amarguradas de alma, as pessoas vão estar sendo tão atacadas em suas emoções, que elas vão precisar de
alegrias fabricadas, e aqui Paulo cita como: e sejamos sóbrios, não embriagados pelo vinho, não embriagados pelo vinho, mas sejamos sóbrios, tá? Então é muito forte, é muito importante o que Paulo está explicando aqui para cada um das nossas vidas aqui. Então ele fala: vigiem, tenham uma vida de vigilância, de busca a Deus, de entender os sinais. Por isso que fala sobre vigiar, porque quando eu vigio, eu estou vigiando os sinais cronos e os sinais kairos. Então, quando eu consigo vigiar esses dois, através da oração, através da busca, através do entendimento dos acontecimentos, da oração, da busca, da revelação, eu fico vigiando e não começo começo a ser sóbrio, e não começo a depender de uma alegria passageira, mas eu começo a depender de uma alegria que vem do céu. Eu me alegro não porque eu tive conquistas naturais, são só alegrias passageiras e são permitidas pela Bíblia, mas esse tipo de alegria que temos que ter nos últimos dias vai ser uma alegria muito mais fundamentada, que o nosso nome está escrito no livro da vida, está nas mãos de Deus, do que nas alegrias passageiras dessa terra. Por isso Paulo diz: sejais sóbrios nesses tempos, tá? Então Paulo agora, ele começa a descrever como que vai ser o dia do Senhor, ele começa a descrever como que vai ser o ambiente e qual a postura daqueles que são da luz e que não vão ser pegos de surpresa. Por que nós não vamos ser pegos de surpresa? Porque vamos estar praticando e vivendo conforme Paulo está tentando explicar aqui para a igreja de Tessalônica. Ele diz: olha, quando chegar o dia do Senhor vai ser assim, tá? Então, o dia do Senhor não veio na época da igreja de Tessalônica, mas eles estavam preparados, eles estavam ali certeiros, eles tinham certeza do que iria acontecer. Então ele diz: então vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Olha Paulo falando aí de novo, que aqueles que estão em trevas precisam da alegria passageira, da alegria fabricada, vamos chamar assim, uma alegria fabricada para conseguir sobreviver nesses dias próximos à vinda do Senhor. As pessoas vão estar buscando de todos os lados uma alegria, praticamente não vão encontrar. Então as alegrias fabricadas, elas vão experimentando nesse dia para tentar receber um pouquinho de alegria, e assim vai indo. Então ele diz, quem é da noite, quem está em trevas, nesse período do dia do Senhor, ele diz: e esses que são da noite se embriagam, e é à noite que eles se embriagam. Nós, porém, somos do dia, somos do Senhor, nós andamos na luz, nós somos do dia. Então aquele que é de dia está falando de alma, que está falando a postura que tem que ter aquele que conhece sobre a escatologia cronos, sobre a escatologia kairos, que conhece sobre todos esses temas aí. E ele diz que nós precisamos ser sóbrios, nos revestindo com a fé, com o amor e com a esperança. Vamos ler direitinho aqui: se revestindo da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Você lembra algum outro texto que Paulo citou? 1 Coríntios 13, mas permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Aqui Paulo já fala colocando a esperança por último. Por quê? Porque a esperança está ligado com os últimos dias. Então, lá em 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor, ele coloca o amor por último, porque a igreja estava precisando conhecer o amor ágape de Deus. Então ele deixa a ênfase no amor ali nos três. Então aqui Paulo está falando, olha, fé, amor e esperança, esperança da salvação. Olha que coisa forte, olha que Paulo está falando, que aqueles que são da luz, eles vivem na esperança da vinda do Filho de Deus, eles têm fé e têm amor. Três coisas que são eternas, ou seja, eles que vivem na luz estão atraindo a eternidade para suas vidas. Então, por isso que eles não são pegos de surpresa, porque eles têm a eternidade já repousando sobre eles. Então ele diz, nos revestamos, vamos nos revestir da couraça da fé, do amor, e tomando o capacete, que Paulo também fala sobre isso, da esperança da salvação. Então nós sabemos que aqueles que esperam a salvação do seu Senhor, aqueles que
que amam a vinda do Senhor. Bem-aventurados aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que amam a saber que um dia o Senhor voltará. Esses se revestem a sua mente de esperança. Por isso que é importante estudar escatologia. Esperança não é para trazer pânico para a tua vida, é para trazer esperança, tá? É para trazer esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele remirá e restaurará toda a humanidade. Uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno, tá? Então olha que Paulo citou lá em 1 Coríntios 13, mas aqui em Tessalônica, ali que foi, alguns acreditam que até essa carta foi escrita antes, então esse texto foi primeiro, depois foi aquele lá, então aquele dá ênfase na esperança, porque ele fala fé, amor e esperança da salvação, tá? Então é isso aí, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos destinou para a ira. Entenderam aqui que ele está dizendo? Então aqui aqueles que são da luz, aqueles que sabem, não vão ser pegos como como viesse um ladrão da noite. Não. Eles são da luz. Então Deus não os destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então aqui nós vemos que só até aqui, versículo 10, nós vemos aqui que a palavra do Senhor é poderosa. A Bíblia diz sobre esse dia da ira, que vai ser um dia espantoso e terrível, né? Vai ser um dia complicado, porque vai ser o dia onde muitos vão ser destinados à ira de Deus, mas não é assim conosco. Quem são esses? Esses que vigiam nas profecias, esses que deixam as profecias fazerem parte da sua vida, esses que estudam sobre aquilo que os profetas falaram, sobre o que Jesus Cristo falou, e agora Paulo vem como um grande professor, um grande mestre, pegando cada das profecias antigas, bíblicas, as profecias de Cristo, e ele vem costurando ela e trazendo esse entendimento. Se eu entrasse aqui em ponto a ponto, palavra no original por palavra no original, ficaríamos aqui até 3 da manhã, 4 da manhã, não teria live dupla, seria quádrupla, quíntupla, sei lá quantas aí, né? Então assim por diante. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor, e os que vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, tá? Aqui está falando dos pastores, aqui está falando dos líderes, aqui está falando dos que presidem sobre nós, está falando assim, ora, irmãos, acatais, eu rogo a vocês, eu imploro e clamo a vocês que isso vai ser saúde para a vida de vocês. Nos últimos dias não vai existir isso, tá? Paulo está querendo dizer isso. Nos últimos dias, no dia da ira, não vai existir isso aqui. No dia da ira não vai acontecer isso tudo aqui. No dia da ira ele está dizendo assim, ó, eu rogo vocês, porque aqueles que são da luz vão entender o que eu vou falar, mas quem está em trevas não vai praticar isso aqui, ó, e vai ser pego de surpresa como um ladrão que vem numa casa. Irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com um amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então nós vemos aqui que Paulo está nos explicando que nesses últimos dias, esses aqui que praticam isso, ele está instruindo, ó, façam isso, porque no dia do Senhor, perto da vinda do Senhor, quando começarem as dores de parto, quando as dores de parto estiverem em estágio avançado, não vai ter mais isso aqui. As pessoas não vão considerar os que presidem sobre elas, os que trabalham por elas, não vão considerar os que admoestam, né? Não vão considerar as lideranças, não vão considerar as pessoas que estão acima delas. Então é muito forte a escatologia do apóstolo Paulo, porque ele está explicando que quando for o último dia, temos que ter essas práticas porque somos da luz, porque nesses últimos dias as pessoas vão estar em trevas, e se viverem em trevas elas não vão praticar isso aqui, tá? Então ele diz assim, viver em paz um com os outros, também é algo que vai ter escassez
perto dos últimos dias, tá? Ele diz assim, viver em paz um com os outros. Agora ele começa uma série de conselhos que nós devemos praticar para que possamos continuar andando na luz, continuar andando com a luz de Cristo em nós, para que não possamos ser pegos de surpresa, exortando-vos também, irmãos, que ademoestais os insubmissos. Aqui que é o ponto, hein? Vou entrar aqui com vocês, hein? Esse eu vou ter que dar uma aprofundada aqui. Essa palavra insubmisso é alguém que participava de um exército de guerra, mas estava desalinhado, ou não aparecia para o dia da guerra. Ele não comparecia. Aqui Paulo está falando que nos últimos dias, os que estão em trevas, eles vão estar totalmente despreparados para a batalha. Eles não vão estar posicionados como guerreiros para a batalha. E aqui fala que nos últimos dias as pessoas não vão estar alinhadas como exército. Nos últimos dias as pessoas vão ser insubmissas, não é só a questão de serem submisso a alguém ou outra pessoa. Essa palavra insubmisso aqui é alguém que não quer ir para o trabalho, que é alguém que não quer ir para a batalha, alguém que não quer se envolver com a batalha. Então nós vemos que Paulo está falando, olha, irmãos, ademoesteis estes, falem com eles, aconselhem, incentivem, briguem com eles, vão para cima deles, adverte eles, exorta eles, vamos, você precisa estar na guerra, vamos para a batalha, se coloca na tua linha ali, se alinha junto com o exército. Deus precisa de você, Deus precisa do teu chamado, Deus precisa do teu propósito. Hoje as pessoas estão indo buscar em Deus aquilo que supra as suas necessidades e ponto, mas estar em linha de batalha, servir a Deus, estar na trincheira junto com os meus irmãos, negativo. Jamais. Então Paulo fala, vocês que são da luz, pratiquem isso. Vocês que são da luz, façam isso. Vocês que são da luz, não sejam insubmissos, participem do reino, porque os dias são finais, se alinha ali para a guerra, existe uma batalha no mundo espiritual. As pessoas estão participando da igreja, mas não estão participando do exército de Deus. As pessoas estão participando da igreja para receber favores desse Deus, mas não querem se envolver com guerra ou com batalha pelo reino. E o apóstolo Paulo está falando, não seja assim vocês que são da luz. Nos últimos dias, não sejam assim, vocês são da luz. Não deixe isso acontecer com vocês. Vocês já estão muito bem instruídos, vocês estão muito bem capacitados em conhecimento para saber. Vocês não podem ter essa atitude quando o dia do Senhor chegar, porque esse dia vai pegar muitos de surpresa, e principalmente aqueles que estiverem longe do exército. E não tem como servir a Deus e andar com Deus e não servir, querer andar com Deus, mas não querer servir a Ele. Isso não existe, tá? Isso mostra cegueira. Então a Bíblia também fala assim, consolai os desanimados. Aqui está falando sobre questões por algum trauma, pessoa que tem algum trauma, alguma dificuldade, algum problema, e essa pessoa desiste também de estar nessa linha de batalha. Consolai os desanimados, amparai os fracos, tá? Também falando de questões físicas, mas principalmente de emocionais. Estamos falando de um texto de questões emocionais, tá? E sejais longâmino para com todos. Longâmino é ter um espírito paciente, é ter um espírito que não desiste fácil, é perseverar pelas pessoas, é perseverar pelo reino, é perseverar em oração, é continuar orando, é longanimidade em tudo que você faz para Deus, porque nos últimos dias vai acontecer o quê? Esse texto é mais atual do que vocês imaginam. Ser longâmino significa não estar cada hora em um lugar. Porque hoje o Paulo está falando que perto dos últimos dias, quando estiver chegando aqueles dias, nós não pratiquemos isso que vai estar acontecendo. Ele diz assim, as pessoas vão cada hora estar em um lugar. Cada hora elas não vão ter fidelidade, não vão ter proximidade, elas não vão ser longâmino em alguma coisa. Bom, me envolvi aqui com esse ministério, então vamos embora. Vamos trabalhar até o Senhor falar. Então, não, a pessoa entra ali, já saiu, daqui a pouco está na outra coisa, já entrou, já tem uma amizade aqui, amanhã já não tem mais, já tem um relacionamento aqui, depois não tem mais, hoje faz um negócio aqui, depois já não gosta mais, já mudou 10, 15, 20, 30 vezes de emprego. Isso somente são os sinais que eu expliquei lá no versículo 1, que diz os sinais Cronos e os sinais Kairos, que nós vamos conseguir identificar. Então, sejais longâminos para com todos, né?
Então vão ser pessoas como Judas diz ali, como nuvem sem água que são levadas pelo vento a qualquer lugar, né? Então ele diz assim, versículo 15: evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Então nós vemos que isso vai ser o que vai acontecer perto desse dia terrível do Senhor. A Bíblia nos diz: regozijai-vos sempre. Novamente Paulo fala sobre e explica que a nossa alegria não é uma alegria fabricada na terra, a nossa alegria vem do céu. E se regozijar sempre é sempre se lembrar de que o teu nome está nas mãos de Deus. Independente do que esteja acontecendo na terra, a tua vida está guardada por Deus. Independente do que esteja acontecendo na tua história, Deus está contigo. Deus vai guardar a tua alma. Ele guarda a tua vida. Tua eternidade está nas mãos dele. Então regozijai-vos nisso sempre. Nessa verdade sempre. Regozijai-vos sempre nisso. Orai sem cessar. Então aqui também não é você acordar e ficar orando o dia inteiro e dormir e orar 22 horas por dia, não está falando sobre isso, mas orar nos tempos específicos, orar nas horas específicas, orar uma maneira perseverante da oração, tá? Aqui ele está querendo dar ênfase de você sempre ter a constância na oração. Orem sempre, mantenha uma disciplina de oração, porque nos últimos dias as pessoas não vão orar. Tá? Então tudo que ele está falando aqui para aqueles que são da luz é que eles continuem com essa prática, porque o dia do Senhor vai ser contrário a tudo isso que eu estou lendo aqui. Vai ser tudo diferente aqui. As pessoas não vão orar, as pessoas não vão gostar de orar, tá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, tá? Então ter uma vida grata a Deus, ter uma vida grata ao nosso Senhor, que as pessoas não vão ser gratas perto desses últimos dias. Aqui começa: não apagueis o espírito. Então, família, perto do dia do Senhor, as pessoas vão apagar o espírito, tá? Então vai ser atitudes pessoais de cada pessoa que vai fazer com que o espírito se apague, fazer com que o espírito não esteja presente na vida delas, tá? Então aqui uma das características de que esses dias vão estar chegando, e aqui nós vemos que isso vai acontecer demais. Paulo está falando sobre esses últimos dias, ele diz que as pessoas vão apagar o espírito. Quando o espírito tentar se manifestar nelas, vir sobre elas, tocar a vida delas, elas vão proibir essa atuação do Espírito Santo. O pecado na vida dessas pessoas vão proibir a intervenção do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então nós temos que entender que as nossas atitudes nos últimos dias, a maneira como nós conduzimos as nossas vidas, a maneira como nós desejamos mais as coisas que são do mundo do que as coisas que são de Deus, vão apagar o Espírito Santo, tá? Vão apagar o Espírito Santo. Esse vai ser um dos sinais de que os últimos dias, esse dia final, essas dores de parto estão próximas, tá? Então, quando eu sou alguém vivo no Espírito, quando eu deixo o Espírito se mover, se manifestar, deixo a presença do Espírito Santo conduzir a minha vida, deixo ele transformar, deixo ele conduzir a minha história, com certeza nós vamos ver grandes e poderosas liberações da parte de Deus acontecendo sobre nós. Nós não vamos ser pegos de surpresa, porque se o Espírito está vivo em ti, se o Espírito está vivo na tua alma, ele vai te falar, ele vai realizar. Deus não faz nada sem falar com os teus servos, os profetas. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Não fará nada sem revelar. O Espírito Santo vai mostrar. O Espírito Santo não vai te falar a hora, nem o dia, nem o minuto. O Espírito Santo vai te falar que está próximo. O Espírito Santo vai testificar contigo que está próximo. E você vai ser aquele que aguarda. Você vai ser aquele que não vai ser pego de surpresa, tá? Você vai saber exatamente quando estiver bem próximo. Também no versículo 20 diz: não desprezai as profecias. E aqui começa, nos últimos dias, temos mais outro sinalzinho do apóstolo Paulo aqui, sobre a escatologia do apóstolo Paulo, como ele trabalhava a escatologia. Ele diz: olha, vocês não desprezem a profecia, porque nos últimos dias as pessoas vão negar as profecias. Não é bem por aí, não é isso não é isso que quis dizer, não é isso, não existe isso, não é bem por aí, não é isso, não é aquilo, e as pessoas vão negar veementemente as profecias, vão negar veementemente as palavras proféticas
que Jesus mesmo falou, as pessoas vão desprezar as palavras proféticas do Senhor nosso Deus, do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, e isso que é importante. Então ele está dizendo, não despreze as profecias, e aí ele vai dizer, julgai todas as coisas e retém o que é bom. E o que ele está falando aqui? Que vão ter profecias que são bíblicas, que são de Deus, mas vão ter profecias que vão ser falsas profecias, falsas palavras proféticas. Então ele diz, olha, não despreze as profecias, mas julga todas as coisas e retém o que é bom. O que é bom? Retém o que é bom. O que é bom? A palavra de Deus. Somente o que é a palavra de Deus é bom. Julgai todas as coisas, se for conformidade à palavra de Deus, retém isso. Então nós vemos aqui, Paulo vem destrinchando o que vai ser as atitudes que temos que ter para sermos esses da luz, que não vão ser pegos de surpresa, que vão entender Cronos, que vão entender Kairos, que não vão ser pegos de surpresa no dia do Senhor, que não vão ser pegos de supetão. Não. Nós vamos ver que as profecias vão ser faladas por homens, é óbvio, homens vão trazer profecias, mas nós vamos julgar, tá? Nós podemos julgar sim as profecias, está aqui no texto. Julgai todas as coisas e retém o que é bom, tá? E o que é bom? A palavra de Deus, tá bom? A vontade de Deus descrita em sua palavra é o que é bom. Então nós já estamos no versículo 20 aqui. Abstende-vos de toda forma de mal, tá? Então, Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas vão abraçar o mal e vão negar o bem. É o que o profeta Isaías diz, vão chamar o bom de mal e o mal de bom, tá? Vão chamar o amargo de doce e o doce de amargo. Então, o que até algumas gerações atrás era inadmissível, hoje é normal. Não, isso que é o certo, né? Então, você vê hoje em dia pessoas pagando, fazendo o bem e sofrendo por fazer o bem, e outros que fazem o mal, as pessoas, não, tá certo, tá correto, não pode, não, tem que respeitar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então Paulo está falando, olha, abstém-vos de toda forma de mal. E o que nos fala o que é mal? O que eu acho? O que você acha? O que a sociedade acha? Negativo. O que é mal é o que a Bíblia diz que é mal. Porque o homem não tem o homem é manipulável em suas emoções, em seu caráter, em sua estrutura. Então nós vemos que o que é mal é o que a Bíblia diz que é mal. Então acabou. Se a Bíblia falou que é mal, e Paulo está falando, abstende-vos de toda forma de mal. É mal, gente. Então temos que entender isso. Mas nos últimos dias as pessoas não vão entender isso. As pessoas vão achar que mal é ter família, por exemplo, tá? E as pessoas estão desqualificando família. Então você ter uma família é mal. Então, não, negativo. Já em Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a família. Então, perfeito, tá? O mesmo Deus de paz vos santifiquem em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, olha o que Paulo está falando. Falei muita coisa para vocês, né? Paulo está falando. Falei muita coisa importante, né? O que é estar na luz, o que é estar vigiando, o que é estar na luz e estar aguardando esse dia como o dia do Senhor. Ele diz, né? Falei muita coisa, né? Mas deixa eu dizer algo para finalizar e completar o meu estudo, que eu não precisava falar isso para vocês, mas eu vou deixar registrado aqui, tá? Então, glória a Deus por Paulo ter deixado registrado ali. Ele diz, fiel ao que vos chamou, o qual também fará. Ele vai fazer. Se ele pediu algo, ele vai fazer. Se ele pediu algo, ele vai te ajudar. Se ele pediu algo, ele vai fazer algo poderoso na tua história. Se ele pediu algo, como diz acima, isso é difícil, é complicado, eu estou me esforçando, estou tentando, ele fará. Se ele que vos chamou, ele também fará. Então não teria como Deus te chamasse e não te ajudasse a viver aquilo que ele pediu para você. Fiel é o que chamou. Por que fiel? Porque ele não mente. E se ele falou, ele é fiel para cumprir. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele vai fazer, ele vai ajudar, ele vai fazer algo poderoso na nossa história, na nossa vida, na nossa
na nossa família, na nossa vida espiritual. Ele chamou, ele vai fazer. Se ele te chamou para andar em santidade, ele vai fazer. Se ele te chamou para viver na luz, ele vai fazer. Se ele te chamou para andar em paz, ele vai fazer. Se ele te chamou para te abster de toda forma de mal, ele vai fazer. É ele que vai ajudar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Ele te chamou para reter o que é bom, ele te chamou para não apagar o Espírito Santo, peça ajuda dele, porque se ele te chamou, ele é fiel e ele fará e ele vai fazer, tá? E aí ele diz ali em cima, lá no versículo 14, eu esqueci de falar, ele diz: exorto também irmãos. Essa palavra irmãos aqui é diferente de outras também usada no Antigo Testamento, mas é a palavra mais antiga, se refere nas escrituras gregas, para irmão, que é a palavra adelphos, tá? Que isso aqui se refere sim a irmão, mas é uma palavra muito utilizada para alguém que era irmão gêmeo do outro. Olha aí, então Paulo estava falando, olha, vocês têm que ser irmãos próximos um dos outros. Vocês não podem ser conhecidos, vocês têm que ser irmãos. Tem que ser irmãos que nasceram têm a mesma origem. E nós temos a mesma origem. Nós temos essa mesma origem. Também essa palavra era usada para pessoas que iam para a guerra. Estavam juntos, lado a lado na batalha. Eles se chamavam de irmãos. Eu vou te defender, você me defende. Você é minha família, eu sou tua família. Você é meu irmão. Então nós falamos de guerra também. Estar junto na batalha, na guerra. Então Paulo fala de uma maneira tão preciosa e tão profunda sobre a escatologia falada por todos os profetas que nós temos que mergulhar nisso. Isso é algo poderoso da parte de Deus. Então ele diz assim, saudai todos os irmãos com ósculo santo, né? Que era um símbolo dessa irmandade profunda. E ele diz, conjuro-vos, ou seja, faço um juramento aqui no nome do Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Ele está falando, jurem que vão ler essa epístola sobre todos os irmãos, que juramento é complicado, se você ler no Novo Testamento você vai entender, é melhor jurar e cumprir do que jurar e não cumprir. Paulo invoca um juramento, Paulo invoca um voto, ele diz, olha, conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. E aí ele termina essa carta, essa epístola dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então nós vemos aqui que Paulo traz uma explicação, faz uma escatologia dos últimos dias de algo maravilhoso aqui. Que é uma das maneiras que Paulo fazia escatologia, tem vários outros textos, várias outras palavras, mas eu e você temos que entender que somos da luz e não das trevas, e se somos da luz não vamos ser pegos de surpresa como um ladrão. Tá? O dia do Senhor é como ladrão. Para quem, Paulo explica? É para quem está nas trevas. Para quem está na luz não vai ser pego. Vocês não vão ser pegos de surpresa. Vocês não vão ser pegos, não vão ser dominados pelo espírito desse século, pelo espírito de apostasia. E isso é poderoso da parte de Deus. Eu quis fazer de uma maneira muito suave, breve aqui com vocês, é óbvio, para que vocês entendam um pouquinho da mente do apóstolo Paulo sobre a questão escatológica, né? Então a escatologia do apóstolo Paulo é apaixonante, ela traz, o que eu disse, ele junta as profecias que já existiam em sua época, contemporânea dele, com as profecias dos profetas, e a interpretação que ele fazia, ele juntava essas duas aí, trazia uma revelação, uma violenta, uma bomba no mundo espiritual, para despedaçar a obra do inferno, e é isso. Então, muitos que dormem, muitos que não vigiam, e o que é vigiar? É o que ele falou aqui, abaixo, tá? Então, muitos que não têm essa postura vão ser pegos de surpresa sim, aí lascou. Porque aí não vai estar nem preparado. Por isso que assim, como que eu vou ser pego de surpresa se ele está me mandando santificar corpo, alma e espírito? Como que eu vou estar me preparando? Como que eu vou saber que é um dia bem próximo para eu me aprofundar nisso a cada dia mais, né? Então nós vemos que é poderoso quando nós vemos e estudamos a escatologia de Paulo, como que Paulo enxergava essa escatologia. Amém, família? Sei que tem muita gente aqui na live. Glória a Deus pela vida de vocês. A gente está aqui na nossa live escatológica, só com a família escatológica. Deixa eu ler já algumas perguntinhas para dar um time aqui, para a gente
começar já a responder umas perguntinhas. Estou falando há praticamente há 1 hora já e parece que voou aqui porque é um tema que realmente é forte, tá? Vamos lá. Me perguntaram sobre as lives de quarta, que elas são as lives de oração, da escola de oração. Elas são gravadas sim. Essa quarta, quem perdeu, a live não foi salva, tá bom? Não deu para ser salva, mas glória a Deus, tá? Deixa eu só ver, espera só um pouquinho. Não, pronto. Espera aí, que a gente já vai fazer aqui que a bateria está acabando. Eu passo quase aqui, muito bom que me lembraram aqui. Vamos, agora já está carregando de novo. Estão perguntando se a ira do Senhor aqui, peraí, vamos lá rapidinho. A ira do Senhor seria a tribulação? Não, porque a ira do Senhor se refere ao dia onde ele vai dar sentença de vida eterna ou morte eterna. Essa é a ira. É óbvio que assim, alguns estudiosos entendem que a ira é o conjunto dessas coisas, tá? Então, pode ser correto também afirmar que a tribulação está nesse dia do Senhor, tá? Mas na verdade é um conjunto de situações que nós possamos entender aqui, e esse conjunto de situações eles vão, lógico que ser conhecido como esse dia do Senhor, tá? Mas pontualmente essa volta de Jesus aí, ela também é conhecida como o dia do Senhor, tá? Vamos ver aqui. Estão me perguntando de novo, eu já fiz algumas lives sobre isso, mas qual é o meu entendimento sobre a tribulação, né? Se a questão do arrebatamento primeiro, ou tribulação primeiro, né? Eu já expliquei aqui que tanto pré como pós-tribulacionistas, eles têm muito boas explicações biblicamente falando, tá? Que a gente considera o que é textual, que é bíblico, tá? Tem boas informações, mas o pré-tribulacionista se sobressai sobre isso, tá? Alguns usam o texto que eu li agora para falar sobre o pré-tribulacionismo também, que o Senhor nos livrará do dia da ira, tá? Então eles usam isso para falar sobre o pré, tá? Mas, como eu disse, o pré ele tem muito mais, vamos dizer assim, mais força textual do que o pós. O pós é interessante também, mas o pré tem muito mais força textual, tá? Então tem muita gente que explica o pré de uma maneira muito superficial, e isso que prejudica o pré-tribulacionismo. Diz assim, não, Deus jamais permitiria que isso acontecesse com o seu povo, né? Então, coitado dos apóstolos, coitado da igreja primitiva, coitado das igrejas que viveram antes de nós, na Idade Média, que foram assolados, queimados, arrebentados. Então, mas não é esse tipo de explicação, mas tem explicações muito boas para o pré na questão textual, tá bom? Então, o pré ele tem muito mais força, tá? Tô falando assim, não tô falando uma opinião pessoal, tô falando aqui de textualidade com vocês agora, tá? Tô fazendo crítica textual. Deixa eu ver aqui. Me perguntaram sobre a questão do piscar de olhos, sobre o arrebatamento, né? Aí se tem vários estudos sobre isso, mas assim, essa questão do abrir e fechar de olhos tá muito ligado à festa das trombetas ali, tá? Então, ele tem uma ligação muito forte com isso, e esse abrir e fechar de olhos é um termo hebraico, judaico usado na festa das trombetas, tá bom? Então Jesus traz a alusão a isso. Pode ser que ele está se referindo a isso? Pode ser, tá? Mas se nós entendemos como abrir e fechar de olhos, pode ser sim. Eu já tenho dificuldade disso, eu vou mais pela questão do texto usado essa abrir e fechar de olhos no conhecimento judaico ali, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Então, é algo muito louco isso, né? Se nós vamos ver ele da mesma forma como ele foi, e todo olho o verá,
Como que vai ser um abrir e fechar de olhos? A pessoa abriu, fechou o olho, viu, pum, sumiu. Ninguém viu nada, pum, sumiu, né? Então eu creio que é muito mais ligado à questão da escatologia, ligado à festa bíblica, que fala sobre esse abrir e fechar de olhos, que é como ali, como o abrir e fechar de olhos ali, para que eles soubessem que já começou a festa. Então tem essa informação. Estão me perguntando sobre o Congresso de Intercessão. Deixa eu falar com vocês sobre isso aqui. Está quase definido já, só que teve alguns probleminhas, mas está praticamente quase definido. Não é certo, tá? Só estou quase, para vocês já se preparando aí, mas está quase definido 13 e 14 de novembro, tá bom? Quase definido, tá? Essa semana com certeza está fechado isso aí. Estão me perguntando... Estão me perguntando aqui sobre... estão me perguntando aqui sobre... Estão me perguntando bastante sobre horário específico para orar. Eu já falei algumas coisas disso na live de oração, tá? Mas eu vou fazer uma live... vou fazer uma live da escola de oração e eu incluo isso para vocês. Falo uma live inteira sobre isso porque é muito assunto e a gente tem que ter tempo para isso, tá? Mas eu vou falar assim. Tem umas coisas interessantes? Tem sim, tem muito interessante, tá? Vamos lá. Estão me perguntando como estudar a palavra no original. Existem muitas bíblias boas aí hoje com tradutores, né? Com tradutores específicos aí, que você hoje em dia você tem a Bíblia, você clica em cima da palavra, ela já abre o seu significado ali, tá? É óbvio que isso é o início, é importante você ter contato com essa Bíblia, né? Para você entender ali o que as palavras dizem, tá? É isso aí, vamos lá. Vai colocando suas perguntinhas aqui, tá? Fechado, família? Família, então aqui, nesse texto aqui que eu falei com vocês aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, nós vamos falar sobre o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é falado em praticamente o Antigo Testamento inteiro, tá? Então esse dia do Senhor é bem forte, é bem interessante. Por exemplo, deixa eu mergulhar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que significa o que significa a escatologia do apóstolo Paulo. Quando ele fala ali, no versículo ali, quando disserem paz, no versículo 3, paz e segurança, eis que lhe virá repentina destruição. Quem falou muito isso, por exemplo, foi Jeremias, capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Então aqui nós já vemos aprofundar da palavra de Paulo e da palavra de Jesus também. E essa paz e segurança está ligada a coisas externas, mas Jeremias já nos fala de algo interno, que as pessoas não vão ser curadas no seu emocional, tá? As pessoas vão ter dificuldade de ser curadas. Aqueles que os conduzem, os seus líderes, vão estar muito mais preocupados com outros valores do que ver a cura do povo. Então eles curam superficialmente a ferida do meu povo e dizem paz, paz, quando não há paz, tá? Então nós vemos que quando Paulo está falando sobre isso, aqui sim começa a ter junções, tá? Nós estamos falando de paz e segurança, que vai ter essa frase, esse falar de paz e segurança na questão física mesmo, de paz em relação a guerras, paz em relação aos povos, vai ter isso aí, mas também as pessoas vão estar clamando por paz de alma, tá? Por paz de alma, e vão receber uma cura mais superficial, ou seja, não vão ser curados, é só um paliativo para disfarçar a ferida da alma desse povo. Então, a escatologia do apóstolo Paulo, vocês estão vendo que ele junta
o Antigo Testamento, junto às profecias de Cristo Jesus, ele teve acesso às palavras proféticas de Cristo, porque ele mesmo diz que vai vir como ladrão da noite, vai ser como as dores de quem está para dar à luz, como Jesus também disse, como vários outros textos da Bíblia dizem, tá? Então, é bem interessante isso, tá? Então, nós vemos que os irmãos ali da igreja de Tessalônica, eles não estavam em trevas, tá? E Paulo fundamenta muito bem isso nesse texto do capítulo 5, falando sobre a necessidade de estar na luz, tá? Então, o que significa estar em trevas? É quando um povo estiver em depravação moral e espiritual, tá? Uma depravação moral e uma depravação espiritual. Quem está na luz já é aquele que é santificado por Deus no corpo, na alma e no espírito, tá bom? Espera aí. Deixa eu ver aqui mais textos. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver. O pessoal aqui, ó, a questão das Bíblias aí, então, já colocaram aqui a Livetree e essas outras aí são muito boas, tá? Para vocês já se aprofundarem aí. Fechado família escatológica, eu vou ter que ir hoje, não posso ficar muito mais, quis dar vou começar, tá? Porque eu tenho que trabalhar muito isso com vocês, outros textos que Paulo falou sobre a escatologia, a maneira como ele faz escatologia, é apaixonante, maravilhoso, eu quero passar esse ensinamento, esse conhecimento para vocês, então nós vamos continuar com esses temas aí, nós vamos ver como desenvolver isso, tá? Vamos ali para o Instagram um pouquinho. Eu tenho que acordar bem cedinho amanhã eu tenho que fazer essa prova com bola running, que é uma maneira de nós evangelizarmos aqui, que a igreja de Floripa evangeliza. Então nós vamos fazer amanhã esse trabalho aí, e glória a Deus, tá? Estamos a 1000 por hora aí, estamos fechando o livro aqui, orem por mim, tem uma confusão aqui, família, então conto com vocês. Hoje nós vamos ter que não vou poder avançar muito mais aqui. A pastora também sumiu, hoje não quis falar com vocês, não sei porquê, acho que ela deve estar brava com alguma coisa. Chamem ela lá no Telegram, ela deve estar muito brava, não sei o que aconteceu com ela, não apareceu na live, só 1000, tá? Mas vai dar tudo certo. Vamos, né? Vai dar tudo certo. Durmam tranquilos, saiam das trevas, venham para a luz, você não vai ser pego de surpresa não, tá? Você não vai morar no céu, não. Pode até dar uma volta lá, mas morar não, tá? E não vai também ser pego de surpresa como o ladrão que vem. A Bíblia diz isso, tá bom? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Guardem essa palavra. Ó, a pastora foi chamada, apareceu aqui para disfarçar que estava por aqui. Ela estava lá vendo Instagram, vendo WhatsApp, vendo um monte de coisa. Injustamente. Eu achei que ela estava orando pela live, mas ela estava... Não, eu estava orando. Gaguejou, eu estava orando. Vamos! Acabou mesmo? Vai acabar. Não, acabei de chegar, gente. Só tá começando. Ó, a pastora vai assumir a live aqui. Deus abençoe. Ela vai falar com vocês aqui. Ela vai bater um papo com vocês aqui. No caso, não tô podendo. Não vim preparada para isso. Tá? Então, família, ninguém vai ser pego de surpresa aqui. O texto diz, ó, que quem vai ser pego como ladrão, vou repetir para quem chegou agora e vou embora, hein? Ó, eu cheguei agora. Alguém mais chegou agora? Assim, ó, diz assim o texto bíblico, ó, que a igreja de Tessalônica, ó, não tem necessidade de exortar no céu. Peraí, opa. Olha lá, não tenho nada a ver com isso. Escapei aqui. Agora vai, vamos lá. Versículo 1, Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, como eu já disse aqui, tempos é Cronos, épocas é Kairos. Existem 2 movimentos que vão nos dar sinais da volta de Jesus. Um só não funciona. Só um ou outro não funciona. Tem que estar os 2 alinhados para você entender que essa é a época, tá? E ele diz assim, ó, não tem necessidade que eu vos escreva, porque vós está inteirados com precisão sobre o dia do Senhor. Ou seja, os caras eram afiados, os caras eram fera sobre o dia do Senhor, e dia do Senhor vem como ladrão da noite, ou seja, vai vir de surpresa, Vamos ver o versículo 4, que se vem de surpresa, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que o dia do Senhor venha como ladrão.
para que apanhe vocês de surpresa. Vocês estão na luz. Então quem está na luz, o dia do Senhor não vem de surpresa não. Você vai saber que está próximo. Estude escatologia, se aprofunde em escatologia, porque a igreja de Tessalônica diz que eles eram afiados nisso. Eles estavam com a faca deles afiada, a espada deles afiada, e diz o que? Não vai vir como um ladrão para quem está na luz. Quem está nas trevas vai vir. Vai vir como um ladrão da noite, tá? Eu tô achando tão interessante esse tema. Como eu cheguei agora, você pode falar tudo de novo? Não. A pastora quer saber tudo de novo? Não. Não vamos falar sobre isso. Nossa, ela vai gente. acessar lá o IGTV, depois ela assiste. Tá E bom. isso acontece com quem chega atrasado na Eu live. estava aconselhando uma ser humana, 51 minutos de ligação. 51 minutos de ligação. É igual você que está no culto. A pessoa te liga e você sai para atender e você fala. A pessoa estava urgentemente necessitada e morrendo. E eu larguei o culto porque você sabe como que é. Vamos! Totalmente bagunçado. Família, Tá amo. bom, pequei diante do céu. Amo vocês, Deus abençoe. Vamos agora lá pro. Já acabou? Vamos lá agora pro Telegram, que a pastora. Você já sabe que tem que fazer com a pastora lá no Telegram agora, né? O que aconteceu? Porque eles vão te chamar lá Pra no quê? Telegram. Querem falar com você, parece. Vamos lá, Eu não ponha vou lá, entrar, não, tô com põe medo. as fotos da pastora, vamos Que bombar foto lá. minha? Põe alguma coisa lá e vamos bombar. Telegram, eu vou dar um pulinho lá também, vou dar uma acompanhada ali, Gente, já que história vou. é essa de botar Me foto vou minha? Que eu porque fiz? amanhã cedo, muito cedo, temos que os compromissos Eles aí, têm que tá? orar por mim, que amanhã você vai correr, eu fico aqui com as crianças. Isso, Vocês glória. viram o Levi como estava animado. Glória a Deus por isso, tá? Digão presidente. O Levi te chamou de Wolverine ou presidente. O presidente. Wolverine presidente é muito forte, né? Porque aí já viu, né? Eu tô de banco? Ó, mas se eu ficar de banco não tem café, gente. Não posso O servir Levi café. faz, o Levi faz. O Levi Capaz faz. de fazer melhor que eu. Vamos, família, vamos lá. Vamos que hoje lascou pra pastora aqui. Deu ruim. Eu não sei o que tá acontecendo. Vocês estão Ó, falando. amo vocês em Cristo, guarda essa palavra, compartilha essa palavra. Essa é uma das palavras que eu vou ter que subir no YouTube. Talvez eu suba hoje ou amanhã, já tá lá no YouTube. Vou ter que subir para deixar gravadinho bom isso pra aí poder com assistir, vocês, né? tá bom? Amo vocês demais, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Não esquece, nós temos que ter a nossa espada de escatologia muito afiada. Vamos pegar como exemplo a igreja de Tessalônica. Deus abençoe demais. Telegram bombando agora. Vamos lá, Ai, põe você falou de notícia. Paulo, gostando de Paulo. E Deus é bom com a Tem que gente, assistir tá? de novo. Vamos! Deus abençoe. Fiquem na paz.